Olá! Para quem não lembra, em 2009 existiu um furor editorial. O Símbolo Perdido, do autor Dan Brown, é um detentor de recordes. Um detentor de recordes que poucas pessoas se lembram. Vindo na sombra do seu antecessor, o Código da Vinci, o novo título era esperado por literalmente milhares de pessoas. Todos se perguntavam o que Dan Brown traria depois de todo o furor que ele causou com o Código da Vinci. Pois bem, a editora americana, a Doubleday, apostou alto nisso. 6,5 milhões de cópias para o lançamento. No primeiro dia, foi vendido 1 milhão. Recorde até hoje. E no Brasil não foi muito diferente disso. A Sextante falou primeiro de 400 mil cópias. Depois eles repensaram e acharam que 800 mil seria um número bacana. Por fim, 1 milhão de cópias também para a primeira edição, a brasileira. Mas apesar de tudo isso, poucas pessoas recordam do Símbolo Perdido. Por que será? O que esse livro tão aguardado, detentor de recordes, o que ele não conseguiu fazer? Hoje, a gente vai tentar entender por que o Símbolo Perdido não deu assim tão certo. Para quem estava acostumado com os sucessos do Dan Brown falando de universo religioso, basta ver o Código da Vinci e Anjos e Demônios. Essas pessoas, talvez até eu, esperava algo similar a isso para o próximo livro. Quem sabe a terceira ponta dessa trindade. O Anjos e Demônios já falava de religiosidade. O Código da Vinci também, de uma maneira muito mais enfática. Quem sabe o terceiro também falaria disso. Na verdade, o Símbolo Perdido até fala disso, mas de uma maneira muito mais pontual, e apenas quem faz a leitura de uma forma muito mais criteriosa vai conseguir entender. O que o Símbolo Perdido queria trazer era uma discussão muito mais delicada. E para alguns leitores, e eu faço parte desse time, uma abordagem muito mais complicada. Um terreno pouco andado. E aqueles que andam se recusam a falar a respeito. O Símbolo Perdido trouxe o tema da maçonaria à tona. E quais são os problemas disso? Quais são as vantagens disso? O que o Dan Brown fala ali é verdade, como é, supostamente, nos outros livros, trazendo fatos verídicos, abordando obras artísticas em seus detalhes e supostamente códigos e enigmas por trás dela? Vamos tentar ver aqui com muito cuidado o que o Dan Brown tentou fazer no Símbolo Perdido. Primeiramente, a gente vai ter que falar da fonte. Da fonte não, da capa desse livro. Eu vou pegar aqui a minha edição, que é uma gramatura diferente, é uma gramatura pequena em relação à original do lançamento, que eu tive também. Depois acabei me desfazendo, peguei essa para fazer a releitura uns anos atrás. Quando você compara o Código da Vinci, a gente precisa lembrar que o primeiro livro do Dan Brown a chegar no Brasil é o Código da Vinci, embora esse não seja o primeiro livro do autor. Cronologicamente, o Código da Vinci é o quarto livro do Dan Brown. O segundo, aonde o Robert Langdon é o protagonista. Só que o sucesso do Código da Vinci foi tão grande que, quando chegou no Brasil, todo mundo achou que o Código da Vinci era o primeiro. Não era. Mas enfim. Alguém aí se lembra da capa do Código da Vinci? Pois bem.
O símbolo perdido, ele traz uma abordagem muito parecida. E eu vou tentar explicar por quê. Tanto o Código da Vinci, como o símbolo perdido, como o inferno, eles trazem a sensação de que algo está sendo rasgado para algo ser revelado. No Código da Vinci, a gente vê o misterioso olhar da Mona Lisa. No símbolo perdido, a gente vê o Capitólio nos Estados Unidos. E no inferno, nós vemos o rosto de Dante Alighieri. Essa é a primeira coisa a ser observada. Porque a capa de um livro, ainda mais no sentido comercial de um livro, ele já quer dizer muita coisa. E quando ele é o sucessor de algo fenomenal, ele precisa trazer uma mensagem. Uma mensagem que diga mais ou menos o seguinte: olha, eu sou diferente, mas eu trago similitudes em relação ao meu antecessor que fez tanto sucesso. E a similitude da capa quer dizer o quê? Que algo vai ser rasgado para algo surpreendente ser revelado. E quando a gente olha na capa do símbolo perdido a aparição do Capitólio dos Estados Unidos, nada pode ser mais claro que isso. E o livro, a partir do momento que você vai fazendo a leitura, ele vai confirmando o que a capa nos disse. Boa parte, não as principais partes, mas boa parte da história se passa no interior do Capitólio. Onde algumas curiosidades, depois eu vou dizer o porquê que eu estou falando de curiosidades e não de fatos. Porque aqui o Dan Brown, ele vai abordar, ele vai fazer uma diferença, ele vai criar uma diferença muito clara entre tudo que ele tinha escrito até então com o símbolo perdido. Quem já é acostumado com a literatura do Dan Brown vai achar, e com razão, que o símbolo perdido é um livro esquisito, talvez, e de difícil compreensão. Não é raro você chegar para alguém que tenha lido o símbolo perdido e a pessoa te fala assim: ah, eu li, mas eu não lembro direito da história. Eu não lembro direito o que acontece. Pois bem, se você faz parte desse público, você está no lugar certo. Porque aqui eu vou tentar sumarizar mais ou menos a história e explicar alguns trechos que talvez tenham passado batido. A primeira coisa, quando o livro começa, ele já começa de uma forma muito, eu vou dizer aqui, especial. Porque ele começa com uma cerimônia, uma cerimônia ritualística, onde um personagem está no meio de uma celebração da maçonaria. Onde esse personagem, que a gente vai descobrir muito mais pra frente quem é, ele está recebendo a honraria de chegar ao 33º grau da maçonaria, que supostamente é o grau máximo. E logo no primeiro capítulo, a gente descobre que as intenções desse personagem não são das melhores. E aqui também é um ponto interessante da gente comparar com os outros livros do Dan Brown, que é a de que desde a primeira página, desde o começo, a gente já conhece o vilão. Coisa que nos livros anteriores e até nos posteriores, isso não se repete. Na primeira página, nós já descobrimos que Malak é alguém que quer destruir a maçonaria e que vai ser o grande vilão da história. Certo? E daí fica aquela pergunta, então como que o Robert Langdon entra nessa história? Aqui vai ser o primeiro momento em que o Dan Brown ele vai fazer uso de uma receita que ele vai repetir essa receita no livro Origem, que é a seguinte, que é do professor Robert Langdon ser convidado a dar uma palestra. Aqui no caso do símbolo perdido, ele é convidado supostamente por um amigo, não só amigo, mas mentor e figura paterna, chamado Peter Solomon, de dar uma palestra no Capitólio dos Estados Unidos a respeito de maçonaria. O Robert Langdon acha esse pedido um pouco estranho, mas atende o pedido do amigo.
E chegando lá, os fatos começam a se desenrolar, porque não havia nenhum tipo de programação para nenhuma palestra. E daí, no meio do Capitólio, é descoberta uma mão humana no chão, com algumas tatuagens apontando para cima, apontando no teto. Por haver um anel maçônico nessa mão, o Robert Langdon prontamente descobre que caiu numa armadilha, que a mão do seu amigo foi arrancada e usada como um símbolo maçônico de convite. É chamada Mão dos Mistérios, né, dentro da tradição maçônica. E ele descobre também que a pessoa que supostamente era o secretário do amigo dele que o convidou, na verdade é Malak, aquele cara do primeiro capítulo que estava sendo colocado no grau máximo da maçonaria. Nessa conversa que os dois têm, eles têm essa conversa por telefone, o Malak diz pro professor Langdon de que a vida do amigo dele está em risco, ele está sem mão, mas está vivo, e que ele precisa descobrir a chave para um portal de conhecimento que supostamente existe em Washington, na capital dos Estados Unidos, e que esse lugar precisaria ser aberto, que o Malak queria descobrir onde era para entrar nesse lugar e supostamente ali ter acesso a um conhecimento muito antigo. Os fatos vão se desenrolando aí, a CIA se apresenta, né, a agência de inteligência americana, coloca o professor Langdon como suspeito no desaparecimento do Peter Solomon. E essa é uma característica que vai se desenrolar durante boa parte do livro. A CIA tentando impedir o Robert Langdon de descobrir esse portal. Mas ninguém sabe muito bem qual é o papel da CIA nessa história, né? E a gente sempre tem que fazer alguma comparação aqui, porque o estilo do autor não muda. Embora as histórias mudem, o estilo sempre vai ficar ali. E aqui, comparado com os outros livros, existe uma mudança muito clara. Uma mudança não, porque ela continuou nos outros livros, mas uma tentativa de mudança. Porque quando você lê o Anjos e Demônios e quando você lê o Código da Vinci, você vai ver um padrão muito claro, que é a companhia de uma mulher ao Robert Langdon. Isso vai se repetir em todos os livros, mas a forma como ele acontece no Símbolo Perdido é um tanto diferente. Para quem não lembra, o Robert Langdon ele só vai conhecer essa figura feminina que vai o auxiliar, e auxiliar muito, inclusive, um pouco antes da metade do livro. Ou seja, a gente já está falando aí de umas 200 e poucas páginas. Muito ao contrário dos anteriores, onde ele conhece, e os posteriores também, onde ele conhece a mulher que vai o ajudar logo nas primeiras páginas. Inclusive no livro Inferno é literalmente nas primeiras páginas mesmo. E aqui a tentativa do Dan Brown é de talvez tirar esse estigma do personagem. Mas ainda assim, o Langdon ele não vai caminhar sozinho, como não acontece em nenhum livro. Em nenhum livro onde o Langdon é o protagonista, ele caminha sozinho. Ele desvenda os mistérios sozinho. Embora seja muito vendido essa ideia, na maior parte das vezes o Langdon ele não sabe muito bem o que está acontecendo. Alguém chega junto dele e diz, olha, eu acho que deveria ser feito assim. E ele diz, ah, é mesmo, agora eu percebo. A figura coadjuvante, vamos chamar assim, tem importância fundamental no desenrolar da história. E aqui, nesse momento, a gente vai ser apresentado não a uma mulher, mas a um homem. O gerente máximo do Capitólio, que no livro é chamado de arquiteto, ele se apresenta subitamente
para ajudar o Robert Langdon nessa busca, porque se não fosse pela ajuda dele, a CIA iria prender o Robert Langdon. Mas Warren Bellamy chega, se apresenta como arquiteto não de projeto, tá? Porque o Capitólio já tem centenas de anos. A função dele, o cargo dele é de arquiteto, de gerente, de responsabilidade máxima dentro do Capitólio e que não pode ser contestado em momento algum, né? Então ele se apresenta para ajudar o Robert Langdon, supostamente orquestrado por alguém. E essa parceria, que agora ao contrário de uma mulher é um homem, ajuda o Robert Langdon a desvendar os primeiros mistérios do livro, que é o quê? Desvendar as tatuagens na mão do Peter Solomon, que estava lá no chão, e descobrir qual o caminho que deve ser seguido. Pois bem, desvendando essas tatuagens que estavam na mão e uns símbolos escritos na palma da mão, eles descobrem que precisam ir ao subsolo do Capitólio e lá eles encontram uma sala secreta, onde estava uma pirâmide. E é aqui que a similitude com os outros livros de maior sucesso do Langdon, e os que vieram depois também, começa a cair. Porque a partir desse momento, nós não estamos lidando com factos prováveis. O que eles encontram nessa sala secreta, que supostamente seria de posse do Peter Solomon, é uma pirâmide. Uma pirâmide de pedra. Uma pirâmide de pedra com algumas inscrições. Umas inscrições maçônicas, que seriam um mapa. Um mapa para a localização desse portal que Malak tanto quer, para poder devolver o Peter Solomon vivo. É bom dizer isso, que embora o livro não mencione isso tantas vezes, ele vai mencionar no começo e uma pincelada muito curta no final. É bom não esquecer que o Robert Langdon tinha um prazo para decifrar esse mapa, que era até meia-noite. E lembrando que a suposta palestra começava no final da tarde. Então Langdon tem aí pouco mais de 5 ou 6 horas para trazer a resposta para esse sequestrador. Mas voltando, essa pirâmide de pedra, muito embora existam lendas maçônicas a respeito desse suposto mapa, mas em nenhum momento é dito que é numa pirâmide. Aqui começa a interpretação pessoal do Dan Brown. Porque em momento nenhum é dito que existe uma base histórica para isso. A pirâmide de pedra, bem como o seu cume de ouro, é totalmente alegórico. É uma coisa criada pelo Dan Brown para justificar a sua história, certo? Então o Robert Langdon ele consegue fugir com o auxílio do Warren Bellamy, da CIA, ele consegue fugir. E daí um pouco depois, finalmente, vai entrar em cena a mulher que vai ajudar o Langdon no desenrolar da história, quase na metade do livro. Uma pessoa chamada Catherine Solomon, uma cientista especializada em ciência noética, que daqui a pouco a gente vai falar aqui a respeito do que se trata disso, e que na minha opinião foi pouquíssimo explorado no livro, poderia ter sido mais abordado, né? A Catherine Solomon é irmã do Peter Solomon, e em um determinado momento do livro, por conta desse perigo que o Peter estava passando, o Robert Langdon decide, tardiamente, na minha opinião, ligar para alguém mais próximo do Peter Solomon, que é quem? A Catherine Solomon. E aqui vai uma outra diferença também em relação aos outros livros do Dan Brown, que a Catherine Solomon é a única personagem feminina que o ajuda, né? Porque em cada livro a gente vai ter uma. Mas essa aqui ele já conhecia. Ele já conhecia anteriormente aos fatos narrados do livro.
porque o Peter Solomon era um grande amigo dele e por conta disso ele conhecia inclusive alguns membros da família do Peter Solomon, inclusive a Catherine. E vale dizer também que no momento que o Langdon liga para Catherine para alertar a respeito do que tinha acontecido com o Peter, ele, sem querer, acaba livrando ela das mãos do Malak, que queria matá-la, quase consegue. E daí a gente precisa tocar num outro ponto muito importante também. Porque eu acredito que quem chega no Símbolo Perdido provavelmente trilhou um caminho na literatura do Dan Brown, que geralmente é Anjos e Demônios e quase que com certeza o Código da Vinci. Então, quem ler o Símbolo Perdido esperando por algo parecido com o Código da Vinci vai se sentir um pouco decepcionado, porque ele tem muito menos referências artísticas, bem menos. Ele começa fazendo uma longa discussão artística a respeito da pintura na abóboda do Capitólio, que é a apoteose de Washington. George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, era maçom, então eles fazem, o Dan Brown faz essa comparação entre o George Washington e a pintura que está no teto. É uma longa explanação a respeito, mas é bom lembrar também que isso, dentro da história do livro, é muito mais uma curiosidade do que algo importante para o desenrolar da história, né? E então a gente pode dizer aqui que o Símbolo Perdido ele é um livro muito focado na fuga. O Langdon ele está o tempo inteiro fugindo da CIA e principalmente correndo atrás do relógio, porque ele tem um tempo para desvendar esse suposto mapa, que durante praticamente o livro inteiro ele contesta isso. Ele vai sendo apresentado aos fatos literários, e ele vai duvidando de tudo aquilo, mesmo desvendando os quebra-cabeças com a ajuda do Bellamy, e principalmente da Catherine Solomon, e de mais um personagem que a gente vai falar um pouco mais para frente. É um livro também que a gente tem que dizer que existe a ausência de um personagem muito típico nos livros do Dan Brown, que é o assassino no encalço de Langdon. No Símbolo Perdido não existe esse personagem. Quem está no encalço do Langdon é a CIA, mas para prendê-lo, não para matá-lo, o que é muito diferente aqui. Nos livros anteriores e posteriores, a gente vai ter a figura do assassino atrás de Robert Langdon para matá-lo. A motivação da CIA, inclusive, só fica clara no final. É um pouco decepcionante, mas a CIA quer primeiro prender o Robert Langdon porque acredita que ele faz parte desse complô. E acima de tudo, a CIA quer impedir que algo aconteça. A gente só vai descobrir no final o que é isso. Mas quem são os personagens principais dessa história, né? Como que a história começa? Se fosse para eu resumir, eu diria o seguinte: é a história de um pai com um filho, de um filho rebelde, que depois quer se vingar do pai. A história, assim, de uma maneira muito, mas muito simplificada, é isso. Peter Solomon tem um filho chamado Zachary Solomon, carinhosamente chamado de Zack. Um garoto rico, um garoto com todas as possibilidades que o dinheiro pode trazer, e que aos 18 anos, apesar de toda a controvérsia familiar a respeito disso, recebe a sua herança equivalente na família. Era uma tradição, com 18 anos, a pessoa receber todo aquele dinheiro a qual lhe competia, né? E o Peter Solomon chega pro Zachary Solomon e diz: você prefere
o seu dinheiro que você tem direito, ou você prefere fazer parte de um grupo secreto de conhecimento, a maçonaria. E o garoto rebelde já era usuário de drogas, já tinha feito todo tipo de bobagem. Sem pestanejar, escolhe o dinheiro, deixa para lá todo o conhecimento e embarca numa viagem maluca para a Europa. O pai fica bastante decepcionado e logo depois ele fica sabendo que o pai dele foi preso na Turquia, que o filho dele foi preso na Turquia e colocado numa cadeia onde sofria maus tratos, era espancado, tudo isso. Foi tentar visitar o filho na cadeia, o diretor pediu uma propina para liberar o menino, ele não liberou esse dinheiro porque ele dizia que o filho tinha que aprender as consequências dos atos dele. O Zachary escuta isso pelo túnel de ventilação da cadeia e se revolta com o pai. Alguns dias depois, o Solomon recebe a notícia de que o filho morreu na cadeia. O filho morre na cadeia, ele fica muito triste com isso e passa alguns anos se lamentando a respeito disso. Anos depois, uma figura desconhecida invade a casa dele, um homem muito grande, um homem muito forte, e invade a casa dele perguntando pela pirâmide de pedra. Existe uma troca de tiros ali. A mãe do Peter Solomon é morta com um tiro dado por esse invasor, que supostamente conheceu o Zachary na cadeia e que agora quer tomar tudo que era do Zachary, dinheiro, posses, tudo isso. Essa figura é baleada e também some das vistas de Solomon até a véspera do seu desaparecimento. É um enredo simples, é um enredo fácil de entender, é um enredo que não traz grandes questionamentos. O grande questionamento aqui é a forma como o desenrolar dos fatos. E não tem como a gente falar disso sem abordar o grande vilão dessa história, que é Malak. Ao contrário também dos outros livros do Dan Brown e dos que vieram depois, nós não temos dúvidas a respeito de quem é o vilão. Em momento algum existe isso. Quem já viu os outros livros do Dan Brown sabe que sempre existe uma aura de culpabilidade que permeia vários personagens. E geralmente no final você descobre quem foi que fez aquilo e geralmente a gente é pego de surpresa. Tirando talvez no livro Inferno, onde a gente sabe quem é o vilão, mas o nome do vilão a gente só descobre muito depois. No Símbolo Perdido, não. O Símbolo Perdido ele tem nome desde o começo. E daí a gente vai conhecendo a história de Malak ao longo da narrativa. Mas a coisa começa a ficar boa mesmo da metade para frente. Por quê? Porque Malak, na realidade, é o próprio filho do Peter Solomon. Ele forjou a morte na Turquia, ficou revoltado com o que o pai disse e jurou que a partir daquele momento ele não seria mais o Zachary Solomon, seria outra pessoa e faria de tudo para se vingar do seu pai. E daí o livro, para mim, o Malak, ele é um vilão bem construído, as intenções dele são muito claras, não existe nenhum tipo de questionamento a respeito disso, mas a forma como ele decide ser o que ele é, eu achei meio complicado de entender. Porque desde muito cedo, ainda como Zachary Solomon, ele foi criado no meio maçônico, junto com o pai. Obviamente o pai não o apresentou ao seio maçônico, mas o conhecimento maçônico, os livros maçônicos, a cultura, os comprimentos, ele já conhecia. Só que no livro conta que apenas depois de ter fugido da cadeia, de ter se desligado totalmente da sua família, de ter gastado muito dinheiro com droga,
uma bela noite ele assistiu um documentário a respeito de maçonaria e daí então ele se lembrou de tudo que ele passava com o pai, a questão das figuras poderosas maçônicas, esse tipo de coisa. E nesse suposto documentário, que não existe porque é um documentário que fala do poder da pirâmide maçônica, que em momento nenhum existe comprovação a respeito de que exista uma figura em forma de pirâmide dentro da maçonaria que seja poderosa. Isso não existe, isso é coisa do livro. Então, o Zachary, agora chamado de Andros, ele se coloca esse nome numa identidade falsa, obviamente. Ele assiste esse documentário e desperta. De uma certa forma, ele desperta e decide que ele vai se tornar maçom e vai se vingar do pai. Não só do pai, como de todo o movimento maçônico. E ele começa a sua trajetória, né, do grau 1, do grau 2. O livro descreve brevemente como são essas cerimônias. E, novamente, é algo tirado da imaginação do Langdon, porque ele coloca no começo do livro, como é típico de todos os livros do Dan Brown, de que ele fala de coisas que realmente existem. E o que ele vai falar que existe, de fato? Que existe um documento trancado no cofre da CIA, que a gente só vai ter conhecimento mais ou menos desse documento no final do livro, e de que algumas entidades religiosas que são colocadas no livro, e algumas entidades maçônicas, realmente existem. Porém, ele não atesta, é importante dizer isso, ele não atesta nenhuma veracidade a respeito de ritos e nem de objetos que o livro aborda. É importante dizer isso, porque existem os ritos maçônicos que são descritos e a pirâmide de pedra e o cume dessa pirâmide, que é de ouro, eles não são verdadeiros. Eles são frutos da imaginação do autor para dar linearidade à sua história, certo? Voltando ao Malak. Então ele vê esse documentário e ele lembra que o pai dele tinha uma pirâmide de pedra, que é essa pirâmide de pedra que é ofertada a ele no seu 18º aniversário, quando ele tinha que escolher entre dinheiro e conhecimento. Ele escolhe o quê? Ele escolhe o dinheiro. E daí, depois de muitos anos, ele fala, puxa vida, aquela pirâmide do meu pai, ela era realmente preciosa, ela era detentora de conhecimento, é disso que eu preciso. E daí ele resolve ir para a casa dele, forja aquele assalto, onde os pais dele não o reconhecem, porque ele já está totalmente modificado, ele está muito mais forte, fez uso de esteroides anabolizantes, isso é mostrado no livro, e ninguém o reconhece. Ele mata a própria avó sem querer com um tiro, ele recebe um tiro do pai, ele não consegue encontrar a pirâmide. Importante dizer que ninguém o reconheceu. Ele sobrevive a isso, e a partir de então ele passa a ter mais ódio ainda. Ele passa a ter ainda mais ódio dos familiares dele. Uma outra característica muito importante desse personagem, do Zachary Solomon, é que como ele levou um tiro no peito e sobreviveu, ele ficou com uma cicatriz. E aquela cicatriz incomodava um pouco ele. E daí ele teve a ideia de cobrir essa cicatriz com uma tatuagem. E a partir dessa cicatriz, dessa tatuagem para cobrir essa cicatriz, ele passa a estudar um pouco de tatuagens. E ele descobre toda a história por trás das tatuagens, os símbolos sagrados, toda a mística por trás. Ele fica muito fascinado com isso. E ele resolve, então, passar a tatuar o corpo inteiro com símbolos maçônicos. Porque ele começa a ser um fanático pela maçonaria. Ele passa a fazer tatuagens maçônicas no corpo inteirinho. Com exceção da tampa da cabeça, vamos chamar assim. E essa parte ele guarda para ser a última tatuagem que ele vai fazer. A tatuagem que vai transformar o corpo dele numa obra de arte. Então, quando a gente pensa no vilão aqui do Símbolo Perdido, no Malak, a gente tem que pensar que é um cara enorme, um cara de quase 2 metros de altura,
muito forte e coberto de tatuagens. E é importante dizer também que de onde que vem esse nome Malak, né? O Andros, que é o segundo nome que ele adota, primeiro ele é o Zachary, batizado como Zachary. Quando ele foge da prisão por meio de suborno, ele passa a usar o nome de Andros, e depois ele usa o nome de Malak. Mas de onde vem isso? Esse personagem, ele é regido, ele foi formado a partir da leitura de duas obras. Ele leu 2 livros, aparentemente os únicos 2 livros que realmente o influenciou nesse comportamento dele, que é O Paraíso Perdido, de Milton, onde existe um personagem chamado Moloch, que é um anjo do mal, alguma coisa assim, eu ainda não li esse livro. E um outro livro, alguns livros do escritor Aleister Crowley, um escritor do século XX, que esse sim tem obras especificamente a respeito de maçonaria. Então, esses 2 livros ajudam ao Zachary se tornar esse personagem maligno chamado Malak. Malak, que é uma escrita hebraica de Moloch. Significa exatamente a mesma coisa, só que a escrita é diferente. Agora nós vamos pular aqui um pouquinho para deixar de falar desse vilão e falar um pouco mais do livro. Nos livros que vieram posteriores ao Código da Vinci, é como se não existisse cronologia. Por exemplo, no livro Inferno ou no livro Origem, você não vai ter referências sobre os livros passados, sobre as aventuras passadas do Robert Langdon. O Símbolo Perdido vai. O Símbolo Perdido, ele é talvez a única comprovação literária de uma sequência. Porque os outros, a gente não sabe, por exemplo, se o Inferno ou se a Origem, qual deles foi, qual aconteceu primeiro. Não é mostrado isso em momento algum. Cronologicamente na literatura, a Origem veio por último. Mas não existe nenhum registro que diga que o personagem já passou por isso antes, o personagem relembrou algo que aconteceu com ele, em momento algum, exceto no Símbolo Perdido. No Símbolo Perdido, existe não só referências ao Código da Vinci, como inúmeras vezes o Robert Langdon está passando por alguma prateleira de museu ou por algum corredor e ele lembra que ele já viu coisas parecidas no episódio do Vaticano. Ele fala isso várias vezes, numa clara alusão aos fatos do Código da Vinci. Então, o caso do Símbolo Perdido, a gente pode dizer sim, que é uma sequência do Código da Vinci cronológica para o personagem, porque nos outros livros não é feita nenhum tipo de alusão a isso. Uma outra coisa curiosa também é que se a gente pudesse dizer algo que se repete nos livros do Dan Brown, a gente vai poder falar que no Símbolo Perdido, no Inferno e na Origem, algumas coisas são recorrentes. Por exemplo, no Símbolo Perdido aqui, a grande busca por esse símbolo, que eu vou tentar explicar depois o que é a tentativa de gerar ordem a partir do caos. Quem leu A Origem, isso vai soar familiar, porque essa é uma das temáticas da trama também. Quem tiver dúvidas pode dar uma olhada no vídeo que eu fiz a respeito da Origem, que vai estar muito bem explicado, mas é uma referência de um livro com o outro. Eles buscam mais ou menos a mesma coisa, mas só que por métodos muito diferentes. E tem uma outra coisa também que eu percebi, e que é um detalhe muito sutil. Mas quem leu as obras do Dan Brown vai perceber que uma série de artistas são mencionados, escritores, escultores, pintores, poetas. E geralmente esses artistas motivam alguns dos personagens. E existe um
escritor que é mencionado tanto no Símbolo Perdido, quanto no Inferno e quanto na Origem. Na Origem, inclusive, de uma forma muito mais enfática, porque uma das obras dele realmente é a coluna cervical da trama. E aqui a gente está falando do escritor William Blake. William Blake aparece nos 3 livros, mencionado superficialmente no Símbolo Perdido, com um pouquinho mais de importância no Inferno, mas de uma forma muito mais importante na Origem. Então, aparentemente, para o Dan Brown, William Blake é um personagem muitíssimo importante. E daí a gente vai ter que falar também da importância de alguns personagens que são menores. Por exemplo, quando a gente já está mais ou menos na metade do livro, um pouco mais da metade do livro, a gente vai se deparar com a figura de um reverendo cego, onde o Robert Langdon, já com a Catherine Solomon, chegam nessa catedral, que é a Catedral Nacional de Washington, que é um dos poucos lugares que realmente são visitados pelo personagem. A gente vai ter visitação aqui no Capitólio, na Biblioteca Nacional, na Catedral Nacional, na Casa do Templo, que fica em Washington também, e por fim, e que talvez seja a visita mais importante, no Obelisco. Mas essa explicação, quem sabe, eu deixo para o final. E daí, nessa catedral, eles vão se encontrar com o reverendo Galloway, que ele é cego dos 2 olhos, e que se não fosse pela ajuda dele, o Robert Langdon não conseguiria decifrar o enigma da pirâmide. É bom dizer isso. E também pela ajuda crucial da Catherine Solomon na solução de alguns enigmas dessa pirâmide também. E como do cume dessa pirâmide, porque são 2 peças distintas, tá? É uma pirâmide sem ponta e depois tem a ponta dela de ouro que precisa ser encaixada. Obviamente não vou dar aqui detalhes de como que isso tudo acontece, não seria um vídeo de 10 horas, seria muito mais fácil eu ler o livro inteiro do que explicar tudo isso. Mas a gente precisa falar aqui que o Langdon, na maior parte do tempo, ele é guiado pelos personagens. Em alguns poucos momentos, porém momentos cruciais, ele vai conseguir desvendar alguns mistérios por si só, mas a grande maioria, a infinita maioria dos fatos e soluções são apresentados pelo Warren Bellamy, pela Catherine Solomon, pelo Bispo Galloway e depois, no final, pelo Peter Solomon. Sim, ele não morre. Eles passam alguns perrengues para pegar o Peter Solomon, mas ele não morre não. E daí, existe um ponto também que eu acho que foi pouco abordado, que é a danada da ciência noética, que é o campo de estudos da Catherine Solomon, que o Malak queria destruir a qualquer custo. Tanto que nos primeiros momentos do livro, ele tenta matar a Catherine Solomon, que depois a gente vai descobrir que é tia dele, e ele tenta matar ela, mas não consegue. Ele consegue destruir o laboratório dela, que fica no Smithsonian, que é bem pouco abordado também. E daí o Malak queria destruir esse laboratório dela, porque na concepção dele, ali tinha um conhecimento que a humanidade não podia ter acesso. Que conhecimento que é esse? É a ciência noética, uma coisa que o livro aborda de uma maneira muito simples, muito simplória, mas que, para trazer em poucas palavras aqui, é mais ou menos assim. São experimentos científicos para mostrar que a mente humana realmente tem poder. E os exemplos que a personagem da Catherine mostra é a capacidade que a mente humana tem de trabalhar com cura, mostra o poder da fé, o poder da religião, o poder da oração. Quando uma pessoa realmente mentaliza
objetivo, ela vai conseguir isso porque o pensamento, segundo a ciência noética, tem poder sobre a matéria. E para mim, isso foi abordado de uma maneira muito trivial pelo Dan Brown. Eu acho que dava para ter aprofundado um pouco mais, poderia ter dado um pouco mais de comprovação a respeito disso, apesar que ele monta a história usando como coluna cervical disso os escritos da autora real de ciência noética, a Laine McTaggart, alguma coisa assim, o nome dela. Não fui ler a respeito, mas essa autora realmente existe. E é bom falar que a Catherine Solomon, ao contrário das outras figuras femininas nos livros do Dan Brown, ela é uma figura feminina que não tem grandes problemas de personalidade e nem de saúde, porque principalmente no Inferno e na Origem, e também uma das personagens aqui no Símbolo Perdido, que é a Inoue Sato, que é a diretora da CIA, elas têm um problema de saúde, cada uma ao seu jeito. No Inferno, a personagem tem problema de alopécia. Na Origem, a personagem Ambra Vidal é estéril. A personagem feminina Inoue Sato aqui, ela sofre de vitiligo, mas a Catherine Solomon não. A Catherine Solomon é perfeitamente saudável. Eu acho que é bacana fazer esse tipo de comparação, porque no geral os personagens femininos do Dan Brown têm algum tipo de problema, ou de ordem social, aliás, ou de ordem psicológica, ou de ordem de saúde. E a Catherine Solomon contraria um pouco disso, ela não tem nada, ela é perfeitamente saudável. Inclusive ela tem 50 anos, é o que o autor fala, né? E daí, pois bem, a busca do Malak é a seguinte: ele já é maçom, ele é um maçom de grau 33, e ele quer, de qualquer maneira, encontrar o portal para esse conhecimento, para um conhecimento antigo, para um conhecimento misterioso que estaria escondido no coração de Washington e que somente os maçons sabem a entrada. E daí ele precisa que o Robert Langdon decifre essa pirâmide para ele conseguir ter acesso a esse conhecimento de qualquer jeito, conseguir fazer a tatuagem na cabeça dele com esse símbolo perdido, e assim ele se complementar como obra de arte e supostamente ser detentor de um poder há muito esquecido. Aonde fica esse portal? Supostamente é um portal fechado por uma pedra gigante, e que debaixo dele tem uma escada em espiral que conduz até o mistério escondido, que ninguém sabe o que é. Pelas leituras que o Malak tinha feito, esse tesouro é um símbolo. É um símbolo que ninguém sabe, que ninguém lembra o que é. Só que aqui existe um problema, que para mim é um problema de construção da história, é um problema de construção do personagem. Porque o Malak, supostamente, ele é um maçom de grau 33. Ou seja, não é simples de chegar num grau desse. E para alguém que chegou nesse nível dentro da maçonaria, o Malak não tem conhecimento nenhum. O Malak parece um menino de, sei lá, um menino de 15 anos que um belo dia resolveu desvendar um mistério e tinha muito dinheiro para financiar isso. Porque pelo grau de conhecimento que supostamente ele teria que ter, ele deveria conhecer os símbolos maçônicos para desvendar a própria pirâmide sozinho. Que é o caso, por exemplo, do Warren Bellamy, que é um maçom também. E que o conhecimento dele na simbologia da pirâmide ajuda o Langdon a decifrar a pirâmide, né? Então eu achei que o Malak como vilão, como homem mau, ele vence, porque ele é realmente cruel.
Mas como um maçom de grau 33, ele é muito ingênuo e muito bobinho a respeito de toda a simbologia, porque lá na frente o Peter Solomon vai enganar ele com o que seria esse símbolo perdido, esse símbolo sagrado. E ele faz essa tatuagem do símbolo errado na cabeça. Ele se revela para o Peter Solomon como filho dele, como filho esquecido dele, que veio para matá-lo, né? E aqui a gente pode colocar que é o clímax do livro, que é quando o Peter Solomon e o Malak, que é o Zachary Solomon, eles estão na Casa do Templo, em Washington, onde o livro coloca que é um lugar sagrado para os maçons. Eles vão lá, o Zachary convence o Peter a dizer qual é o símbolo sagrado, ele tatua esse símbolo sagrado e ele leva junto o computador dele. Esse computador que é o que a CIA está buscando, é o que a CIA quer pegar. Por quê? Porque na cerimônia do grau 33, onde o Malak subiu para esse nível, obviamente ele estava disfarçado, ele não estava com essas tatuagens à vista, ele estava com bastante maquiagem, peruca, ele é um homem careca. E ele estava com essa peruca, ele estava com uma microcâmera implantada nessa peruca e ele filmou toda a cerimônia. E nessa cerimônia existiam pessoas muito importantes na sociedade americana. E na cabeça dele, ele ia divulgar esse vídeo para abrir as portas da maçonaria para todo mundo saber, no mundo inteiro, para todo mundo saber quem fazia parte da ordem maçônica nos Estados Unidos. E isso a gente está falando de senadores, falando de juiz e do diretor da CIA. Ele estava na filmagem. Por isso que a diretora da CIA, a japonesinha Inoue Sato, quer pegar o sequestrador do Peter Solomon de qualquer jeito. Mas é bom lembrar que ela não queria pegar por causa do Peter Solomon. Ela queria pegar por causa da filmagem que o Malak disse que ia divulgar à meia-noite. Ela também estava correndo contra o relógio. E é bom dizer que ela não conseguiu fazer isso por causa da ideia de uma personagem minúscula dentro do livro, que é uma assistente da Inoue Sato, que trabalhava lá na CIA, e que ela pede para um dos guardas vasculhar a casa que o Malak morava. Lá ela encontra um dispositivo, algo parecido com um pendrive ou algo parecido com isso, que ela consegue rastrear o IP desse notebook e assim desativá-lo, né? Isso no último segundo, tá? Porque esse arquivo já estava totalmente carregado. Então esse arquivo só não é distribuído para o mundo inteiro porque uma personagem muito pequenininha dentro do livro teve essa fantástica ideia e conseguiu impedir que isso acontecesse. No final, o Malak consegue fazer o que ele queria, porque a ideia dele não era matar exatamente o pai, era oferecer a si mesmo como sacrifício aos deuses, oferecer o seu corpo, que ele tinha transformado em obra de arte, aos deuses, e assim se tornar um anjo maléfico. Esse era o pensamento dele. Então, no resumo da ópera, o Malak conseguiu fazer o que ele queria, embora ele não tivesse conseguido tatuar o símbolo verdadeiro na testa. Ele tatuou um circunponto, que foi uma alegoria que o Peter Solomon inventou ali na hora para ganhar um pouco mais de tempo a respeito. A Inoue Sato, que é a personagem, vamos dizer assim, é uma das personagens centrais, é a diretora da CIA, que está atrás do Robert Langdon, ela consegue o que ela pretendia? O que ela pretendia era que o arquivo de vídeo não fosse divulgado. Ela mesma não conseguiu. Quem conseguiu foi a assistente dela. Mas o livro
aborda isso com pouca ênfase, mas quando você faz uma leitura um pouco mais detalhada, você vai perceber que a diretora mesmo não conseguiu fazer muita coisa não. Quem fez foi a assistente dela. E daí então a gente já está caminhando aqui para o final da nossa análise. O Robert Langdon se safa junto com a Catherine Solomon. Eles conseguem desvendar os mistérios da pirâmide. E aqui é bom dizer o seguinte, que o porquê que o símbolo perdido é tão criticado quando comparado com os anteriores, porque ele é um livro bom, ele não é um livro ruim, mas como eu já falei, se você comparar com os livros anteriores, ele tem muito menos referências. Ele faz referência exatamente a uma obra de arte durante todo o livro. E essa referência acontece exatamente na página 230. Lembrando que a gente está falando de um livro de 120 capítulos curtos, mas que vão nos levar aí por mais de 400 e poucas páginas. Então é mais ou menos na metade do livro aonde a primeira referência a uma obra artística que vai realmente ter relevância para a história, porque ele vai falar de várias, ele vai falar de muitas, mas nenhuma para decodificar algo. E a única obra que vai ser utilizada aqui para começar a desvendar um código é um quadro chamado Melancolia 1, deixa eu ver aqui o nome do pintor, é Albert Dürer, alguma coisa assim. Só essa obra é falada no livro inteiro. A partir dela que começa todo o desenrolar, depois vão ser falados de cientistas que eram maçônicos, de presidentes americanos que eram maçônicos. É um livro sobre aula de maçonaria, mas aonde os rituais mesmo e a própria pirâmide não são absolutamente nada factuais. E daí a gente vai pensar no seguinte, os livros do Dan Brown que tem o Robert Langdon como protagonista, eles geralmente viram filme. O Símbolo Perdido ainda não virou, né? Por quê? Por causa da polêmica do tema, né? Muitas pessoas concordam que por mais que você faça um filme ou um livro contestando a Bíblia, não tem problema nenhum, inclusive comercialmente é um ótimo negócio. Mas a maçonaria é uma coisa um pouco mais séria, é uma coisa um pouco mais complicada. Porque quem atesta a sua existência vai dizer que quem faz parte desse grupo são pessoas muito poderosas e muito influentes. Pessoas, inclusive, donas de canais de televisão, de produtoras de cinema, e que não gostariam muito de ver os seus detalhes expostos ao grande público. Então, muito provavelmente, é por isso que o Símbolo Perdido não virou filme até hoje. Dizem que vai virar um seriado de televisão. Eu vou querer assistir para ver se ficou bom. Mas e agora, para terminar, o que é o Símbolo Perdido? O que eles buscam? O Peter Solomon, no final do livro, ele vai dar todos os detalhes da pirâmide pro Robert Langdon, ele vai falar da lenda do Símbolo Perdido, e eles vão chegar no obelisco dos Estados Unidos, que existe, supostamente, um elevador no obelisco dos Estados Unidos, que é uma figura, é uma representação egípcia. E assim sendo, o obelisco sendo essa representação egípcia no meio de Washington, né? Porque quando você olha todas as figuras por trás da arquitetura de Washington, você vai encontrar um misto de várias culturas, sobretudo a arquitetura romana, mas o obelisco é uma arquitetura egípcia. Então, eles vão até o cume do obelisco e lá o Peter Solomon vai conversar longamente com o Robert Langdon, que é bom dizer aqui que o Robert Langdon não sabia das coisas que o Peter Solomon estava dizendo.
novamente mostrando a importância dos outros personagens dentro da trama. E o Peter Solomon vai dizer que a palavra, o símbolo aqui, ele é interpretado de diversas formas. O título por si só, o símbolo perdido, no primeiro momento, vai falar para nós, leitores, de um símbolo, uma simbologia qualquer que precisa ser descoberta. E ao longo da literatura, a gente vai percebendo que, na verdade, símbolo remete muito mais a uma palavra, certo? Uma coisa que o Malak não sabia disso. E daí os enigmas vão sendo descobertos e o Robert Langdon, por meio do Peter Solomon, descobre que no cume, lá no cume do obelisco, existe uma palavra. Uma palavra na simbologia maçônica que significa Deus seja louvado. Onde supostamente essa palavra está de fato escrita no cume do obelisco. Os últimos 30 centímetros dele são feitos de alumínio, de modo que aquilo reluz muito fortemente no primeiro raiar do sol todos os dias. Daí a gente fala assim, então essa é a palavra perdida, esse é o símbolo perdido que o Malak tanto buscava. E daí o Peter Solomon vem com outra explicação, que na verdade o símbolo que o Malak procurava não era um símbolo místico, mas também não era uma palavra. Era uma representação da verdade. E daí ele conta toda a história da Bíblia maçônica. A Bíblia maçônica que foi colocada na pedra fundamental do obelisco. Ela foi colocada junto com a primeira pedra da arquitetura, né? E daí a busca na realidade, então, se reduz a isso. Que aquele arquétipo de uma pirâmide guardando uma escada em espiral que leva ao conhecimento, na realidade nada mais é do que o obelisco dos Estados Unidos. Uma pirâmide, que é o cume, com a escada, que é todo o corpo do obelisco, levando até a sua base, aonde estaria escondido esse tesouro, esse símbolo perdido, que é uma Bíblia maçônica enterrada ali. Aqui, para terminar, a gente pode fazer um paralelo com o final de O Código da Vinci, que termina de uma maneira muito similar a isso. Que quem já assistiu o filme, que leu o livro, vai se lembrar do final, que é quando o Robert Langdon se ajoelha lá no Museu do Louvre e onde supostamente ele presta reverência ao túmulo de Maria Madalena, que estaria também enterrado num lugar bastante específico. Então aqui o final dos dois livros são muito parecidos, com o Robert Langdon descobrindo esse local onde foi depositado a Bíblia maçônica, que é o que na realidade o vilão da história, o Malak, o Zachary Solomon, procurava. Era um conhecimento que ele não tinha, que ele deveria ter, na minha opinião, como grau 33 da maçonaria, né? E daí a gente vai ficando por aqui. Essa foi a minha análise detalhada, com as minhas impressões a respeito do símbolo perdido. É um livro muito bom, é um livro que geralmente quem o conhece vai o conhecer por conta do Código da Vinci ou do Anjos e Demônios. E por conta disso, muito provavelmente vai ter uma pequena decepção, porque é o livro diferentão do Dan Brown. É o livro diferentão. Vendeu alguma coisa perto de 30 milhões de cópias. Um grande sucesso, mas muito menos do que o seu antecessor, o Código da Vinci, que vendeu alguma coisa perto de 100 milhões. E é isso. Valeu.